Qual a sensação de não valer mais nada, mãe? Foi o que o Ricardo me perguntou na porta da casa que eu ajudei a comprar. A Vanessa estava lá, de braços cruzados, com aquele sorrisinho no canto da boca. A vizinha da frente parou de regar as plantas. O rapaz que entrega gás ficou parado na calçada, segurando o botijão. O vento levantou poeira no portão. Vanessa mexeu no celular, como se aquilo fosse só mais um dia normal para ela. Eu fiquei imóvel, segurando minha bolsa de tecido, a mesma que eu carregava há 15 anos. Meu corpo travou, mas não chorei ali. Não ia dar esse gosto. Sabe quando você percebe que o filho que você criou não existe mais? Que ele virou outra pessoa e você tá olhando para um estranho? Foi ali. A entrada daquela casa saiu do meu bolso. A faculdade de direito dele, quem pagou fui eu. Uma semana depois, eu voltei naquela mesma porta. Dessa vez com uma pasta preta embaixo do braço. O rosto dele perdeu a cor quando eu abri e coloquei tudo em cima da mesa. Mas eu tinha feito algo que ele nunca esperou. Eu fiquei viúva aos 38. O Ricardo tinha 12 anos. Lembro do velório, ele segurando minha mão com aquele terno emprestado que ficava grande demais. Eu olhei para o meu filho naquele dia e tomei uma decisão. Ele ia ter um futuro. Não importava o que eu tivesse que fazer. Comecei a costurar em casa, de manhã cedo até de madrugada. Concerto, barra de calça, vestido de festa, uniforme escolar. Tudo que aparecesse, eu pegava. Minha máquina velha fazia tanto barulho que a vizinha batia na parede, mas eu não parava. Ricardo estudava na mesa da cozinha enquanto eu trabalhava. Às vezes, ele dormia com a cabeça no caderno e eu cobria ele com um lençol. O primeiro sacrifício foi a minha saúde. Passei anos com dor nas costas, nas mãos, no pescoço. Nunca reclamei. Não tinha tempo para médico. Tinha cliente esperando, conta para pagar, mensalidade da escola do Ricardo vencendo. O segundo foi abrir mão de refazer minha vida. Teve homem interessado, sim. Teve convite para jantar, para passear, mas eu sempre achei que dividir a atenção ia tirar algo do meu filho. Então eu escolhi ele. Sempre ele. O terceiro sacrifício foi a casa da minha mãe. A única coisa que ela deixou para mim quando morreu. Uma casinha simples, mas era minha. Quando o Ricardo passou em direito, a mensalidade era alta. Muito alta. Ele ficou olhando para mim com aqueles olhos brilhando, dizendo que era o sonho dele. Eu vendi a casa. Usei tudo para pagar os 5 anos de faculdade. Ele se formou. Eu chorei de orgulho na colação de grau. A gente era próximo. Muito próximo. Ele me ligava todo dia. Vinha almoçar comigo nos finais de semana. Me chamava de minha rainha. Dizia que quando ele tivesse escritório próprio, eu ia parar de costurar e ia descansar. Eu acreditei. Aí ele conheceu a Vanessa. No começo, ela era educada. Sorria quando me via. Falava "Oi, Dona Marta" com voz doce. Mas tinha algo no jeito que ela olhava para o apartamento dele, para os móveis simples para mim, como se estivesse medindo tudo, calculando. Eles casaram rápido. Festa pequena, porque ele disse que queria economizar para comprar uma casa. Eu dei dinheiro para ajudar. Não era muito, mas era o que eu tinha guardado. A primeira humilhação foi sutil. Tão sutil que eu até duvidei de mim mesma. Foi num domingo. Eu tinha levado um bolo de fubá, que o Ricardo sempre amou. Toquei a campainha. A Vanessa abriu a porta, mas não me deixou entrar direito. Ficou parada, segurando a porta meio fechada. "Ah, Dona Marta, hoje não dá. A gente vai sair agora." Ricardo apareceu atrás dela, de chinelo, com cara de quem tinha acabado de acordar. "Sair?" eu perguntei. Ele desviou o olhar. "É, mãe." A Vanessa marcou um compromisso. Eu fiquei ali, com o bolo na mão, sentindo o sol quente batendo nas minhas costas. Vanessa sorriu de leve. Não foi um sorriso de educação. Foi um sorriso de quem tinha acabado de ganhar algo. "Deixa o bolo aí, a gente come depois." Eu deixei. Desci a escada, entrei no ônibus e no caminho de volta comecei a sentir algo estranho no peito. Não era raiva ainda. Era uma sensação de que algo tinha mudado. Mas eu tinha esperança. Eu ainda achava que aquilo ia passar, que o Ricardo ia voltar a ser quem ele sempre foi. Eu estava errada. 3 meses depois do casamento, eles compraram a casa. Uma casa bonita, com quintal e garagem. Ricardo me ligou animado. "Mãe, conseguimos! Vem conhecer no sábado."
Eu cheguei com flores. A casa era linda. Mas quando entrei, a Vanessa me recebeu com uma lista. Dona Marta, aqui em casa a gente tem algumas regrinhas. Nada demais, só para organização. Regrinhas. Ela chamou de regrinhas. Sapato fica na entrada. A senhora não pode abrir a geladeira sem perguntar. E se vier visitar, avisa antes, porque a gente nem sempre está disponível. Ricardo estava do lado. Não disse nada. Só acenou com a cabeça, como se aquilo fosse normal. Eu guardei as flores que trouxe. Ninguém colocou elas num vaso. Ficaram em cima da mesa até eu ir embora. Eu comecei a avisar antes de ir. Sempre. Ligava 2 dias antes, perguntava se podia. Às vezes a resposta era não. Às vezes nem me ligavam de volta. A segunda humilhação foi pior. Eu tinha dado de presente para o Ricardo, anos atrás, um relógio do pai dele. Era a única coisa que sobrou, um relógio de pulso, de aço, com o nome gravado atrás. Ele sempre usou, até casar. Um dia, eu fui lá e vi o relógio em cima de uma caixa de papelão na garagem, no meio de bugigangas velhas. Ricardo, o relógio... Ele nem olhou direito. Ah, mãe, aquilo tá parado faz tempo. A Vanessa disse que tá ocupando espaço. Ocupando espaço? Vanessa apareceu na porta da cozinha. Dona Marta, a gente tá fazendo uma limpeza, desapegando de coisas antigas. A senhora entende, né? Eu peguei o relógio da caixa. Limpei a poeira com a manga da blusa. Ricardo não pediu de volta. Eu levei embora. Guardei numa gaveta. E chorei quando cheguei em casa. Foi nessa época que nasceu o Miguel, o primeiro neto. Eu achei que ia mudar tudo. Achei que ter um neto ia me aproximar deles de novo. Mas foi o contrário. Eu não podia pegar ele no colo sem pedir permissão. Não podia dar comida. Não podia ficar sozinha com ele, nem por 5 minutos. Vanessa sempre inventava uma desculpa. Ah, ele tá enjoadinho, melhor não. Ele tá na rotina do sono, a senhora entende. Hoje não dá, Dona Marta. Outro dia. O aniversário de 1 ano do Miguel foi num buffet. Festa grande. Eu cheguei cedo. Ajudei a arrumar as mesas, os enfeites. Vanessa nem agradeceu. Na hora das fotos, eu fui me aproximar para ficar do lado do Ricardo e do Miguel. Vanessa segurou meu braço. Devagar. Firme. Essa foto é só dos pais, Dona Marta. Depois a gente tira uma com a senhora. Ricardo não disse nada. Ficou posando com o Miguel no colo e a Vanessa do lado. A foto com a avó nunca saiu. Eu sentei sozinha numa cadeira no canto. Várias pessoas me olharam. A mãe da Vanessa estava lá, rindo alto, comandando tudo. E eu, que paguei a faculdade do pai daquela criança, estava invisível. Foi ali que eu percebi. Não era só afastamento. Era esvaziamento. Eles estavam me apagando, devagar, com educação. Mas estavam. E foi ali que eu comecei a me proteger. Voltei para casa e abri uma gaveta velha. Peguei todos os recibos que eu tinha guardado, recibo de depósito da faculdade, comprovante da ajuda para o casamento, transferências bancárias. Eu sempre fui organizada, sempre guardei tudo. Coloquei tudo numa pasta velha de plástico. Não sabia ainda para que ia servir, mas alguma coisa dentro de mim dizia: guarda, protege. Um dia você vai precisar. E eu ia precisar. Mais do que eu imaginava. Porque a Vanessa não tinha terminado. Ela estava só começando. O Ricardo me ligou numa terça-feira à noite. Voz calma. Ensaiada demais. Mãe, preciso conversar com você. Pessoalmente. Amanhã dá? Dava. Eu sempre dava. Ele veio sozinho. Sem a Vanessa. Sem o Miguel. Sentou na minha mesa. A mesma onde ele fazia dever de casa quando era criança. Mãe, eu tô com uma oportunidade. Uma oportunidade grande, ele explicou. Sociedade num escritório, investimento, ia dobrar o faturamento dele. Mas precisava de capital, 50 mil reais. 50 mil. Eu sei que é muito, mãe, mas é garantido. Em 6 meses eu te devolvo tudo, com juros. Ele tinha papel, contrato, até projeção de lucro. Tudo bonitinho. Mas eu conhecia meu filho. Conhecia o jeito que ele desviava o olhar quando mentia. Conhecia a respiração acelerada. Conhecia o tom de voz dele quando estava escondendo alguma coisa. Ricardo, eu não tenho 50 mil na conta. Eu sei, mãe. Mas você tem a quitação do seu apartamento. Dá para fazer um empréstimo usando ele como garantia. Meu apartamento. O único lugar que era meu.
A única coisa que sobrou. Eu senti um aperto no peito. Não era pedido. Era chantagem emocional. Mãe, é a minha carreira. É o futuro do Miguel. Você sempre quis que eu crescesse, não é? Pois é a minha chance. Ele sabia apertar onde doía. E se eu não conseguir pagar o empréstimo? Eu vou pagar, mãe. Eu assino tudo. Te devolvo certinho. Ele empurrou os papéis para mim. Contrato de mútuo. Reconhecimento de dívida. Promessa de pagamento em 6 meses. Tudo datilografado. Ele já tinha levado pronto. Eu assinei. Mas antes, tirei foto de cada página. Guardei cópia de tudo. Anotei a data, o horário, até o que ele estava vestindo. Peguei o comprovante do banco quando fiz a transferência e imprimi 2 vias. Uma ficou comigo. A outra, grampeei no contrato que ele assinou. Ele saiu feliz. Me abraçou na porta. Disse: "Obrigado, mãe. Você vai ver, vai valer a pena." 6 meses se passaram. Nenhum centavo voltou. Eu liguei. Ele não atendia. Mandei mensagem. Resposta curta: "Mãe, tá complicado. Dá mais um tempo." Mais um mês. Mais outro. Nada. Até que um domingo, eu passei na frente da casa deles e vi um carro novo na garagem. 0 quilômetro. Prata, brilhando no sol. Toquei a campainha. A Vanessa abriu. "Dona Marta." Sem avisar, "Preciso falar com o Ricardo." Ele apareceu. De bermuda, chinelo, com uma cerveja na mão. "Mãe, que surpresa." "Carro novo, Ricardo?" Ele engoliu seco. "Ah, isso a gente precisava. O outro estava dando problema." 50 mil reais, Ricardo. Onde tá?" Vanessa cruzou os braços. "Dona Marta, isso é entre a senhora e ele. Não me mete nisso. Você não tá metida? O carro não tá no seu nome também?" Ricardo levantou a mão. "Mãe, para. Eu vou te pagar. Só tá demorando mais do que eu pensei. Você mentiu pra mim. Eu não menti. Só tá atrasado." Não tinha sociedade nenhuma, tinha? Silêncio. Eu olhei pro meu filho e vi um estranho. "Você usou meu apartamento de garantia para comprar essa vida que vocês têm aqui. Você sabia que eu não podia perder ele. E você fez assim mesmo." Ricardo respirou fundo. "Mãe, você sempre foi dramática. É um empréstimo. Eu vou pagar. Quando? Quando eu puder." Ele levantou a voz comigo, pela primeira vez na vida. Vanessa sorriu. De novo aquele sorriso. "Dona Marta, se a senhora tá tão preocupada assim, talvez não devesse ter emprestado." Eu saí dali tremendo. Não de medo, de raiva, de decepção, de luto por um filho que eu tinha perdido sem nem perceber. Mas eu tinha os papéis, tinha as provas, tinha tudo. O golpe público viria depois. 2 semanas depois, eu encontrei eles no mercado. Sábado de manhã. Cheio. Vanessa empurrando o carrinho, Ricardo do lado, o Miguel no carrinho de bebê. Pareciam uma família de propaganda. Eu estava na fila do açougue. Eles passaram e fingiram que não me viram. Fingiram. No meio de um mercado pequeno, onde todo mundo se conhece. Eu segui eles. Não planejei. Só fui. "Ricardo." Ele virou. A Vanessa também. O rosto dela fechou na hora. "Mãe, aqui não. Aqui sim. Você não atende minhas ligações. Não responde mensagem. Sumiu." Algumas pessoas começaram a olhar. Dona Célia, da farmácia. Seu Antônio, que mora no prédio ao lado. A moça do caixa. Vanessa soltou o carrinho. "Dona Marta, a gente tá fazendo compras. Isso pode esperar." "Não pode. Já esperei meses." Ricardo tentou me puxar pelo braço. "Mãe, vamos conversar em casa. Não aqui." Eu me soltei. "Em casa você não me recebe. Então vai ser aqui mesmo. Cadê meu dinheiro?" Vanessa bufou alto. "De propósito." "Dinheiro? A senhora emprestou, não foi? Empréstimo demora." 10 meses, Vanessa. 10 meses e um carro novo na garagem." Ricardo apertou os olhos. "Mãe, você não tem nada a ver com a minha vida financeira." "Tenho, quando você usou meu apartamento de garantia." Silêncio. O mercado inteiro estava ouvindo agora. Ricardo olhou em volta. Viu os vizinhos, viu as pessoas parando para escutar. E algo nele virou. Ele deu 2 passos na minha direção. Olhou para mim de cima, frio, e perguntou: "Qual a sensação de não valer mais nada, mãe?" Eu travei. Ele continuou: "De todo mundo aqui saber que você é uma mãe que não sabe o lugar dela? Que fica correndo atrás do filho feito cachorro abandonado?"
Vanessa estava com os braços cruzados, sorrisinho no canto da boca. Dona Célia largou a sacola dela. Seu Antônio ficou parado, boca aberta. A moça do caixa parou de passar os produtos. O Miguel começou a chorar no carrinho. Ninguém pegou ele. Ricardo continuou olhando para mim, esperando, como se quisesse me ver quebrar ali, na frente de todo mundo. Eu não quebrei. Segurei minha bolsa de tecido. Respirei fundo. E falei baixo, mas todo mundo escutou. Você vai se arrepender disso. Ele riu. Foi uma risada curta, debochada. Arrepender? Do quê? De falar a verdade? Eu virei as costas. Saí do mercado. Caminhei devagar. Não corri. Não chorei ali. Mas quando cheguei em casa, desabei. 2 dias eu fiquei caída. 2 dias sem comer direito, sem dormir, revivendo a cena, as testemunhas, o riso dele, o sorriso dela. No 3º dia, eu levantei. Sentei na beira da cama e chorei. Chorei tudo que eu tinha segurado. Chorei pelo filho que eu criei, pelo homem que ele virou, pela humilhação na frente de gente que me conhecia desde sempre. Chorei pela Marta, que trabalhou 20 anos sem parar. Pela Marta, que vendeu a casa da mãe para pagar faculdade. Pela Marta, que acreditou que amor de mãe era suficiente. Não era. Peguei o relógio do pai dele, aquele que ele jogou na caixa de papelão. Fiquei segurando, olhando o ponteiro parado. Pensei em tanta coisa. Em desistir, em sumir, em aceitar que eu tinha perdido meu filho e pronto. Mas aí veio a raiva. Raiva limpa, raiva que organiza, raiva que não grita, mas age. Levantei, fui até o armário da cozinha, abri a gaveta de baixo, aquela onde eu guardava papel velho, e comecei a procurar. Recibo de depósito da faculdade, janeiro de 2009, fevereiro de 2009. Todos os meses, 5 anos seguidos, 58 depósitos. Eu tinha guardado todos. Comprovante da ajuda para o casamento. R$ 5.000. Transferência bancária com data e hora. Recibo da entrada da casa. R$ 20.000. Eu ajudei. Tá ali no papel com minha assinatura e a dele. E o contrato do empréstimo. R$ 50.000. Reconhecimento de dívida. Promessa de pagamento em 6 meses. Assinatura dele. Testemunha. Tudo certinho. Juntei cada papel. Coloquei em cima da mesa. E comecei a separar por data. Faculdade, casamento, casa, empréstimo. Calculei tudo. Peguei um caderno velho, caneta e fui somando. Faculdade, R$ 87.000. Ajuda para o casamento. R$ 5.000. Entrada da casa, R$ 20.000. Empréstimo não pago. R$ 50.000. Total, R$ 162.000. R$ 162.000. Foi quanto eu investi no meu filho. Sem contar comida, roupa, remédio, material escolar. Sem contar amor, sem contar vida. Peguei uma caixa de sapato velha, forrei com papel. Coloquei cada documento dentro, organizadinho. Escrevi uma etiqueta. Ricardo, histórico completo. Sentei de novo. Olhei para a caixa. E tomei uma decisão. Eu ia cobrar. Não só o dinheiro. Eu ia cobrar respeito, dignidade, justiça. Mas eu não ia sozinha. Eu precisava de alguém. Alguém que soubesse fazer isso do jeito certo. Do jeito legal. Lembrei do Dr. Maurício. Maurício era amigo do meu falecido marido. Advogado, homem sério, trabalhador. Depois que meu marido morreu, ele aparecia de vez em quando. Trazia pão, perguntava se eu precisava de algo. Com o tempo, a gente se afastou. Vida seguiu. Mas eu sabia onde ficava o escritório dele. Peguei o telefone. Mão tremendo. Disquei. 3 toques. Alô? Dr. Maurício? Aqui é a Marta. Marta, esposa do Jorge. Silêncio curto. Marta, quanto tempo? Tudo bem? Não tá tudo bem, Dr. Maurício. Eu preciso de ajuda. Ajuda jurídica. Pode falar. Não por telefone. Posso ir no seu escritório amanhã? Claro. 9 horas. Eu vou estar aí. Desliguei. Respirei. Fui até o espelho do banheiro. Me olhei. Eu tava com o olho inchado, cabelo bagunçado. Mas tinha algo diferente agora. Tinha fogo. Voltei para a mesa. Abri a caixa. Conferi cada papel de novo. Tudo no lugar. Tudo certo. Fechei a caixa. Deixei ela em cima da mesa. E dormi. Pela primeira vez em 3 dias, dormi. No dia seguinte, eu tinha um aliado.
Cheguei no escritório do Dr. Maurício às 9 em ponto. Prédio antigo, segundo andar. A secretária me recebeu com café. Ele apareceu logo depois. Marta, entra. A sala era simples. Mesa de madeira, estante cheia de livros, uma foto dele com a família na parede. Ele apontou a cadeira. Sentei. Coloquei a caixa de sapato em cima da mesa. O que aconteceu? Contei tudo. Desde o casamento do Ricardo, a entrada da Vanessa, as humilhações, o empréstimo, o carro novo, o mercado. Ele não me interrompeu, só escutou. Anotava algumas coisas num bloco amarelo. Quando terminei, ele olhou para a caixa. Posso ver? Abri. Tirei cada papel. Coloquei na mesa. Ele pegou um por um. Lia devagar. Conferia datas. Conferia valores. Conferia assinaturas. Ele ficou uns 10 minutos em silêncio. Só lendo. Aí ele levantou a cabeça. Marta, você tem um caso forte. Respirei. Ele assinou reconhecimento de dívida. Você tem testemunha. Você tem comprovante de tudo. Inclusive de que você usou seu imóvel como garantia para o empréstimo bancário. Ele pode me tomar meu apartamento? Não se a gente agir agora. Você está dentro do prazo. Ele pegou uma calculadora. Começou a somar. Aqui diz 6 meses para pagamento. Já faz 10. Ele está em mora. Você pode cobrar juros, correção monetária e honorários advocatícios. Ele escreveu o valor final num papel. Virou para mim. 63 mil reais. É o que ele te deve agora. Só do empréstimo. E o resto? O resto? Faculdade, casamento, casa. Dr. Maurício respirou fundo. Marta, legalmente, isso foi doação. Ajuda de mãe para filho. Não dá para cobrar na justiça. Meu peito apertou. Mas moralmente, ele continuou. Moralmente você tem razão, e podemos usar isso a nosso favor. Como? Ele se levantou. Foi até o arquivo. Voltou com uma pasta. Deixa eu te contar uma coisa. Semana passada, eu encontrei o contador da empresa onde o Ricardo trabalha. A gente conversou. Ele comentou que o Ricardo está com dívida alta. Empréstimo consignado, cartão de crédito estourado, cheque especial no limite. Eu franzi a testa. Como ele comprou um carro zero, então? Exatamente a pergunta que eu fiz. Doutor. Maurício abriu a pasta. Tinha uns papéis impressos, extratos, documentos. Eu pedi um favor para um contato meu. Não é totalmente legal, mas também não é crime. A gente deu uma olhada discreta na situação financeira dele. Ele apontou um extrato. O dinheiro para o carro veio de uma conta conjunta. Dele e da Vanessa. Mas o salário dele não dá para isso. Então de onde veio? Virou a página. Da conta da mãe dela. Transferência de 40 mil reais. 2 dias depois do vencimento do seu empréstimo. Eu arregalei os olhos. Eles usaram o dinheiro que era para me pagar. Para comprar carro. Mais que isso, Marta. Eles planejaram. A Vanessa bancou o carro e deixou você esperando. Ele puxou outra folha. E tem mais. Sabe o tal da sociedade no escritório? Não existe. Nunca existiu. O Ricardo continua funcionário. Salário fixo. Ele mentiu. Ele mentiu. E usou seu patrimônio para sustentar um padrão de vida que ele não tem. Dr. Maurício juntou os papéis. Marta, a gente pode fazer 3 coisas. Primeira, ação de cobrança. 63 mil reais com bloqueio de bens se ele não pagar. Segunda, expor isso publicamente, do jeito certo. Terceiro, te proteger. Garantir que seu apartamento não corra risco. E como a gente faz isso? Ele pegou um papel em branco. Começou a escrever. Primeiro, a gente notifica ele. Notificação extrajudicial. Dá 10 dias para ele pagar. Se não pagar, a gente entra com ação. Juiz determina bloqueio de conta, penhora de bens. O carro, por exemplo. O carro está no nome da Vanessa. Mas foi comprado com dinheiro que devia ser seu. A gente prova a conexão. Além disso, ele assinou um reconhecimento de dívida. Ele é devedor. A esposa responde junto. E a exposição pública? Dr. Maurício sorriu de leve. Você vai até a casa deles, com as provas, com testemunha. Eu vou junto, e você vai botar tudo na mesa, na frente de quem ele quiser. Família, amigos, vizinhos. A gente faz um confronto. Não agressivo, mas firme. Ele vai negar. Ele não pode negar papel assinado. E quando ele tentar, você mostra o resto. Faculdade, casamento, casa.
R$ 162.000 investidos. Ele vai ter que encarar isso, na frente de todo mundo. Eu fiquei quieta. Dr. Maurício se inclinou para a frente. Marta, você não merece isso. Você não é peso, você não é problema, você é mãe, e você tem direito de cobrar respeito. Senti os olhos encherem de água. Eu quero fazer isso. Então vamos fazer, do jeito certo. Ele pegou uma agenda. Eu preparo a notificação hoje. Entrego amanhã. 10 dias depois, se ele não pagar, a gente vai lá. Você, eu e essas provas. Apertei a mão dele. Obrigada, Dr. Maurício. Obrigado você, Marta, por confiar em mim. Saí do escritório com a caixa de provas debaixo do braço. Dessa vez, não estava sozinha. Chegou o dia. Você sabe aquele dia em que você acorda diferente, mesmo sem saber explicar direito o porquê? Eu levantei da cama assim. Não era mais a mesma Marta que saiu chorando do mercado. Eu levantei devagar, sentei na beira da cama e fiquei alguns minutos em silêncio, olhando para o chão. Não tinha mais espaço para a pena de mim mesma. Tinha uma coisa só: decisão. Fui até o guarda-roupa. Abri as portas, empurrei os cabides para o lado. Tinha vestido florido, tinha roupa velha de costurar, tinha roupa de ir na igreja. Eu não queria nada disso. Peguei uma calça escura, uma blusa simples, sem estampa, um casaco discreto. Roupa de gente que não tá indo pedir favor, tá indo resolver. No banheiro, amarrei o cabelo para trás. Não fiquei procurando ficar bonita. Eu queria ficar firme. Passei um batom claro, lavei o rosto, olhei bem nos meus próprios olhos no espelho. Pela primeira vez em muito tempo, eu não vi só uma senhora cansada. Vi alguém que finalmente tinha entendido o próprio valor. Fui até a mesa da cozinha. A caixa de sapato estava lá, do mesmo jeito que eu tinha deixado. Abri com calma. Peguei os papéis um por um. Conferi tudo de novo, pela terceira, quarta vez. Recibos da faculdade, comprovantes de transferência, contrato do empréstimo, a cópia da notificação que o Dr. Maurício tinha enviado. Coloquei cada coisa dentro de um plástico. Depois, organizei tudo numa pasta preta que eu tinha guardada há anos. Fechei a pasta. Passei a mão por cima. Era a minha história ali. Em números, datas, assinaturas. O telefone tocou. Era o Dr. Maurício. Marta, tá pronta? Tô pronta. Eu passo aí em 20 minutos e a gente vai junto. Desliguei. Fui até a cozinha. Fervi água. Fiz um café forte. Bebi devagar. Não consegui comer nada. O estômago estava embrulhado, mas a cabeça estava clara. Peguei o relógio do pai do Ricardo e coloquei no pulso. O ponteiro ainda estava parado, mas eu queria ele comigo. Quando o interfone tocou, eu já estava com a bolsa de tecido no ombro e a pasta preta na mão. Marta, é o Maurício. Desci as escadas devagar. Quando saí na rua, vi o carro dele parado na frente do prédio. Ele desceu, abriu a porta para mim. Bom dia. Bom dia. Tá nervosa? Tô, mas tô em pé. Ele sorriu de leve. É assim que tem que ser. Entramos no carro. No caminho, ele foi explicando de novo, calmamente. Marta, hoje não é dia de brigar. É dia de mostrar. Deixar ele sem saída. Você não vai gritar. Você não vai xingar. Você vai colocar os fatos. E se ele tentar te humilhar de novo, deixa ele falar. Quanto mais ele falar, mais feio fica para ele. Eu vou conseguir? Vai. Você aguentou coisa muito pior sozinha. Hoje você não tá sozinha. Olhei pela janela. As ruas que eu conhecia tão bem pareciam diferentes. Tudo tinha um peso. Cada esquina me lembrava alguma coisa com o Ricardo. A escola onde ele estudou. A padaria onde a gente comprava pão nos domingos. O ponto de ônibus onde eu esperava voltando da costura. Agora era tudo cenário de outra história. Quando o carro virou a esquina da rua dele, meu coração acelerou. Eu respirei fundo. Segurei a pasta com mais força. Marta, lembra de uma coisa. Você não tá indo lá pedir para ele ser seu filho de novo. Você tá indo cobrar o que é seu e colocar um ponto final nesse ciclo de humilhação. Eu assenti. Ele estacionou a alguns metros da casa. A gente desceu. O portão branco, a garagem, o carro prata na frente. Tudo igual ao dia do confronto no mercado. Mas agora eu não estava com sacola de compra na mão. Eu estava com prova. Vamos? Ele perguntou. Vamos. Caminhei até o portão. Cada passo parecia pesado, mas eu não parei. Toquei a campainha. Uma vez, duas. Foi a voz da Vanessa que eu ouvi primeiro, lá de dentro. Já vou!
Ela abriu o portão com cara de curiosa. Quando me viu, a expressão fechou na hora. Quando viu o doutor Maurício ao meu lado, mudou de novo. Ficou séria. O que está acontecendo? Eu vim falar com o Ricardo, eu disse. Minha voz estava firme. E eu não vim sozinha. Ela olhou para o Maurício de cima a baixo. E o senhor é advogado da dona Marta. Por um segundo, o sorriso dela sumiu de vez. Ela abriu mais o portão, sem graça. Entra. Eu entrei. O cheiro da casa, o piso, a sala arrumada, tudo igual. Menos eu. Eu não era mais a mesma que saiu dali tremendo. Eu sabia exatamente o que tinha vindo fazer. A pasta preta estava na minha mão. E dessa vez, não era ele que ia perguntar qual era a sensação de não valer nada. Eu é que ia mostrar quanto eu valia. E quanto ele devia. O Ricardo estava na sala, sentado no sofá, mexendo no celular. A televisão ligada, som baixo. Quando ele levantou os olhos e me viu ali, com o doutor Maurício ao meu lado e a pasta na mão, o rosto dele mudou na hora. Primeiro surpresa, depois impaciência. Mãe, de novo isso? Vanessa fechou o portão e veio atrás da gente, andando rápido. Eu falei que ela não ia sossegar, ela murmurou, baixa, mas eu ouvi. Eu parei no meio da sala. Não sentei. O doutor Maurício também não. Ele ficou um pouco atrás de mim, como quem segura a retaguarda, mas deixava claro que quem estava na frente era eu. Ricardo, hoje eu não vim conversar. Vim resolver. Ele riu, aquele riso curto que eu já conhecia. Resolver o quê, mãe? Abri a pasta com calma. Tirei a primeira folha. Coloquei na mesinha de centro. Faculdade. 5 anos. Aqui estão todos os comprovantes dos depósitos que eu fiz, mês a mês. O curso de direito que você tanto queria. Vanessa cruzou os braços. Ah, pronto. Vai começar a jogar na cara. Eu continuei como se ela não tivesse falado. Tudo que eu te dei para estudar, Ricardo, eu nunca cobrei. Nunca joguei na sua cara. Mas hoje, isso aqui entra na conta moral. Tirei outro maço de papéis. Coloquei do lado. Ajuda no casamento, 5.000 reais. Tá aqui, transferência, data, banco. Peguei mais um. Entrada da casa, 20.000 reais. Assinatura sua, minha. Data certinha. Ele começou a olhar para os papéis incomodado. Mãe, isso é passado. Você sempre quis me ajudar. Eu não te obriguei a nada. Eu sei. E não tô te cobrando isso aqui na justiça. Tô te lembrando quem eu fui para você. Para ninguém aqui fingir que esqueceu. Respirei fundo. Peguei o contrato mais grosso. Coloquei no centro da mesa. E aqui, Ricardo, é o único dinheiro que eu tô te cobrando oficialmente. 50.000 reais. Empréstimo com prazo de 6 meses. Reconhecimento de dívida. Assinatura sua. Testemunha. Cópia do contrato do banco, mostrando que o meu apartamento foi garantia. Dr. Maurício deu um passo à frente, apontou para o papel. Esse documento aqui, Ricardo, não é lembrança. Não é carinho de mãe. É um título executivo. Isso significa que, se você não pagar, a justiça pode determinar bloqueio das suas contas, penhora de bens, inclusive o carro. Vanessa deu um pulo. Que história é essa de penhora de carro? Carro comprado, ele continuou, tirando o outro papel da pasta dele, com dinheiro que deveria ter sido usado para quitar essa dívida. Transferência da conta da sua mãe, Vanessa, para sua conta conjunta com o Ricardo, 2 dias depois do vencimento do empréstimo. Nós temos como comprovar. Ela olhou para o Ricardo, irritada. Você contou isso para ele? Ricardo ficou branco. Eu não contei nada. Como é que vocês sabem disso? Dr. Maurício manteve a calma. A forma como conseguimos a informação não vem ao caso aqui, Ricardo. O que importa é que existe um rastro. E esse rastro mostra que você enganou sua mãe, usou o imóvel dela como garantia, não pagou o que devia e ainda manteve um padrão de vida acima da sua realidade. Ele olhou para mim, sem saber se ficava com raiva de mim ou do Maurício. Mãe, você tá mesmo fazendo isso? Chamando o advogado para vir na minha casa, me ameaçar? Não é ameaça, eu respondi. É consequência. Vanessa se adiantou. A senhora tá fazendo um escândalo por causa de dinheiro. Como se a vida inteira não tivesse vivido às custas do Ricardo. Eu respirei fundo. Segurei minha bolsa com mais força. Às custas do Ricardo? Olhei para ele. Foi isso que você contou para ela, Ricardo? Que eu vivia às suas custas? Ele desviou o olhar. Eu só falei que te ajudo às vezes.
Ajuda? Eu apontei para os papéis. R$ 162.000, Ricardo. É o que tá nessa mesa somando faculdade, casamento, casa e empréstimo. Sem contar o resto. E você teve coragem de me perguntar, na frente de um mercado cheio, qual a sensação de não valer nada. O silêncio ficou pesado. Nesse momento, a campainha tocou. Vanessa deu um salto. Quem é agora? Ela foi até o portão resmungando. Abriu. Era a mãe dela, 2 tias e o irmão. Entraram falando alto, trazendo sacolas. Olha, cheguei! Trouxe refrigerante. O que está acontecendo? A mãe da Vanessa parou quando viu a cena. Eu em pé, o Maurício, os papéis na mesa, o Ricardo com cara de quem tinha sido pego. Ah, reunião de família e ninguém me avisou? Vanessa foi rápida. Minha mãe, a mãe do Ricardo, resolveu vir aqui cobrar dinheiro, trazer advogado, fazer drama. A mãe dela me olhou de cima embaixo. Logo hoje, Marta. Dr. Maurício respirou fundo. Ótimo que a família está aqui. Fica tudo mais transparente. Ele se apresentou. Depois apontou para o contrato. O seu genro, Dona Sônia, usou o apartamento da mãe como garantia em um empréstimo de R$ 50.000. Não pagou. Está em atraso. E o dinheiro que deveria ter sido usado para quitar essa dívida entrou na conta da sua filha, e dali foi para a compra de um carro novo. Temos documentos. O irmão da Vanessa assobiou baixo. Sério isso, Ricardo? Ele ficou vermelho. Isso é problema meu, não é da família dela. É problema de todo mundo que mora debaixo desse teto. O Maurício respondeu. Porque quando a justiça bater na porta, não vai escolher lado. Eu não tirava os olhos do meu filho. Ricardo, olha para mim. Demorou, mas ele olhou. Eu tô te dando uma chance de resolver isso aqui, nessa sala com a porta fechada. Você me humilhou em público. Hoje, eu poderia fazer a mesma coisa com você. Poderia ir na sua empresa, poderia postar na internet, poderia contar para todo mundo. Não vou fazer isso. Eu ainda sou sua mãe, mas eu não vou mais me calar. Ele engoliu seco. O que você quer? Quero que você assine um acordo. Vai reconhecer de novo que me deve esse dinheiro. Vai aceitar as condições que o Dr. Maurício vai colocar, vai se comprometer a pagar em parcelas, com prazo definido. Vai autorizar por escrito que, se não cumprir, o carro seja usado para quitar parte da dívida, e vai olhar na minha cara e admitir que mentiu. Vanessa explodiu. Você não vai assinar nada, Ricardo. É isso que ela quer. Te ver endividado, perder tudo, destruir nossa vida. Quem destruiu a própria vida foi ele. Eu disse. Calma. Quando escolheu dívidas e mentira em vez de caráter. A mãe da Vanessa cruzou os braços. Ricardo, pensa bem. Isso é sério. Ele olhava de um para o outro, cercado. O homem que um dia jurou que ia cuidar de mim quando ficasse velho agora estava ali, encurralado pelas próprias escolhas. Dr. Maurício colocou um papel em branco na mesa. Eu já trouxe o modelo de acordo. Só precisa preencher os valores e assinar. Se você se recusar, Ricardo, amanhã mesmo eu entro com ação. E aí não tem conversa. É juiz, bloqueio, oficial de justiça. Isso é abuso, ele murmurou. Abuso foi o que você fez, respondi. O Miguel apareceu na porta do corredor, esfregando os olhos, segurando um carrinho de brinquedo. Ele olhou a sala sem entender nada. Pai? O Ricardo olhou para o filho. A expressão dele mudou por um segundo. Aquele segundo em que, talvez, ele tenha se enxergado no meu lugar. Ele, daqui a 30 anos, sendo cobrado por um filho que ajudou a criar. Miguel, volta para o quarto. Vanessa mandou. Ele ficou parado. Pai, você tá brigando com a vovó? A sala ficou ainda mais silenciosa. Respirei fundo. Não, Miguel. A vovó não tá brigando com o seu pai. A vovó só tá lembrando ele de cumprir a palavra. O Ricardo abaixou a cabeça. Pegou a caneta que o Maurício tinha colocado na mesa. Demorou alguns segundos segurando. A mão tremia. Quantas parcelas? Dr. Maurício respondeu, prático. 24, com juros baixos. Fica pesado, mas possível. Você vai ter que cortar gasto. Provavelmente vender esse carro. Mas é isso ou a justiça decide por você? Vanessa deu um passo à frente. Você não vai vender meu carro, Ricardo. Ele olhou para ela. E pela primeira vez pareceu irritado com ela. Não comigo. Nosso carro, Vanessa. E foi com o dinheiro da minha mãe. Ela recuou um pouco. Ele suspirou. Assinou o papel. 1 vez, 2,
3 assinaturas, onde o Maurício apontava. Quando terminou, empurrou o papel na minha direção, sem me encarar. Pronto. Feliz agora? Eu peguei o papel. Dobrei devagar. Coloquei na pasta. Não tô feliz. Isso não é felicidade. Isso é justiça. Felicidade é outra coisa? O Dr. Maurício pegou uma cópia do acordo e guardou na pasta dele. A partir de agora, Ricardo, isso aqui tem força legal. Se você falhar em qualquer parcela, entra o processo, sem outro aviso. Ele assentiu, seco. Tá. Levantei os olhos para ele pela última vez naquele dia. Lembra do dia no mercado? Quando você perguntou qual era a sensação de não valer nada? Hoje, você tem sua resposta. Não é quando a gente tem pouco dinheiro. Não é quando mora num lugar simples. É quando a gente chuta quem levantou a gente a vida inteira. Quando cospe em quem segurou a nossa mão. A partir de hoje, eu não aceito mais isso de você. O Miguel ainda estava na porta, ouvindo. Vó, você vai embora? Vou, meu bem. Ele veio na minha direção. Me abraçou nas minhas pernas. Vanessa tentou chamar, mas ele não soltou na hora. Eu abaixei, olhei nos olhos dele. Cuida do seu coração, Miguel. Cresce direito. Respeita sua mãe. Respeita seu pai. E nunca fala com ninguém como seu pai falou comigo aquele dia no mercado, tá bom? Ele assentiu sem entender tudo, mas sentindo. Levantei, peguei minha bolsa, minha pasta. O Dr. Maurício abriu espaço para eu passar. Ninguém disse, fica. Ninguém disse, desculpa. Não naquele momento. Só silêncio e caras fechadas. Quando eu cheguei na porta, parei. Não virei totalmente, só girei um pouco o rosto. Eu entrei aqui hoje como sua mãe, Ricardo. Tô saindo como alguém que se respeita. Se um dia você quiser falar comigo como homem, não como menino mimado, você sabe onde me achar. Mas entra de cabeça baixa e de coração limpo. Abri o portão. O sol me bateu no rosto. Eu respirei fundo. Saí leve. Saí daquela casa com a pasta preta debaixo do braço e o Dr. Maurício do meu lado. No carro, ele me olhou e disse só uma frase. Você fez o que tinha que fazer, Marta. Agora é com o tempo. Eu assenti. Não falei muito no caminho de volta. Minha cabeça estava rodando, mas era um rodar diferente. Não de confusão, de clareza. Os primeiros dias foram quietos. O Ricardo não ligou. A Vanessa também não. Eu não esperava que ligassem. Mas 2 semanas depois, a primeira parcela entrou na minha conta. Exato o valor que o acordo dizia. Sem atraso, sem desculpa, só o dinheiro pingando. Eu soube pelas vizinhas que a Vanessa tinha saído de casa por uns dias. Brigaram feio, diziam. O carro prata sumiu da garagem. Vendido, provavelmente. O Ricardo começou a pegar ônibus para o trabalho. Nada de luxo, nada de pose. A mãe dela ligou para mim uma vez. Voz baixa, sem graça. Marta, você acabou com a vida deles. Eu respondi simples. Não acabei. Eles escolheram o caminho. Ela desligou sem mais palavra. No trabalho dele, as coisas mudaram também. Ele era advogado numa firma média, mas depois disso, ouvi que o chefe chamou ele na sala. Perguntou sobre dívidas, sobre nome sujo. Não demitiram, mas cortaram bônus. A reputação dele ficou arranhada. Colegas cochichando, família cobrando. Como você faz isso com sua mãe? A culpa bateu nele, eu sei. Porque 1 mês depois, ele mandou uma mensagem. Curta. Desculpa, mãe. Tô pagando tudo. Não respondi. Não precisava. As parcelas continuavam chegando. A Vanessa expôs o jogo dela para todo mundo. A família dela soube do dinheiro da mãe dela que foi pro carro, do jeito que usaram meu empréstimo. Ela perdeu o status de rainha da casa. Ouviu da própria mãe. Você incentivou isso tudo. Dizem que eles estavam dormindo em quartos separados. Separação no ar. Mas ninguém morre, ninguém some. É vida real. Consequência. Justiça que dói, mas cura. Eu não comemorei, não dancei de alegria. Justiça não traz euforia. Traz paz. Paz de saber que eu não engoli mais humilhação. Que meu nome tá limpo. Que meu apartamento tá seguro. Com as parcelas entrando, eu comecei a planejar. Não quis ficar no mesmo lugar, vendo as mesmas ruas, passando pelo mesmo mercado. Aluguei um sobrado pequeno numa cidade vizinha. 50 minutos de carro. Barato, mas com quintal. Com horta. Com sol o dia todo. Mudei em 2 meses.
Levei só o necessário: a máquina de costurar, o relógio do meu marido, minha bolsa de tecido. Deixei o resto para trás. Aqui comecei devagar. Achei uma igreja evangélica na esquina. Lá tem grupo de costura. Eu ensino as mais novas a fazer barra, concerto, vestido simples. Elas me pagam pouco, mas pagam. E me chamam de tia Marta. Tem respeito no olhar. Levanto às 6. Tomo café com pão na chapa que eu mesma faço. Caminho no parque ali perto, 3 vezes por semana. Conheci a dona Lourdes, viúva como eu. A gente conversa no banco, divide receita de bolo. Tem o seu João, que cuida do jardim da praça. Me dá tomate da horta dele. Autoestima? Reconstruí nas pequenas coisas. No dia que fiz um vestido inteiro sozinha e a cliente voltou para agradecer. No dia que olhei no espelho e gostei do que vi. No dia que dormi sem pesadelo pela primeira vez em anos. O Miguel. Ah, o Miguel. Teve uma videochamada. O Ricardo arrumou coragem para ligar, 3 meses depois do confronto. Colocou o menino na tela. Fala com a vovó, filho. Ele sorriu grande. Vovó, quando você vem? Eu respondi suave. Logo, meu amor. Mas a vovó tem casa nova agora. Não prometi data. Coloquei limite. O Ricardo pode ver o neto quando quiser, mas comigo é diferente. Ele liga de vez em quando. Pergunta se tô bem. Eu respondo curto. Tô ótima. Continua pagando que aqui tá tudo certo. Ele sabe que não tem volta pro que era. E tá bom assim. Hoje minha rotina é minha. Levanto cedo porque quero. Costuro porque gosto. Caminho porque me faz bem. Amigos porque escolho. Ninguém me mede. Ninguém me chama de peso. Ninguém me pergunta qual a sensação de não valer nada. Porque eu sei quanto valho. E vivo isso todo dia. Comecei do zero, mas com dignidade. E isso vale mais que qualquer dinheiro que já passou pela minha mão. Se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou de algum jeito. Amor não é humilhação. Respeito é o mínimo que a gente merece. Ninguém tem que implorar para ser visto. Recomeço não tem idade. Dignidade não se pede, se vive. Comenta aqui de qual cidade você está me ouvindo e fica comigo para os próximos vídeos que vão aparecer aí na tela. Alguém pode precisar ouvir isso hoje.